Olá, estamos de volta para a nossa quarta aula sobre recursos trabalhistas e os impactos do novo CPC. E nessa aula nós vamos tratar do recurso ordinário. O recurso ordinário ele tem previsão legal no artigo 895 da CLT. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo. Cabe recurso ordinário para a instância superior, 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias e 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Mas antes um alerta, o recurso ordinário trabalhista não se confunde com aquele recurso ordinário constitucional, previsto lá no artigo 102 e 105 da Constituição Federal e agora no artigo 1027 do novo CPC. O recurso ordinário que nós vamos tratar é um recurso próprio do processo do trabalho, está lá no artigo 895 da CLT. E a primeira hipótese de cabimento é do inciso 1º do 895, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos. O que são decisões definitivas ou terminativas das varas ou juízos trabalhistas? São as sentenças. Mas para a gente enquadrar bem e ficar bem compreendido, que tipo de decisão é considerada decisão definitiva ou terminativa? É aquela decisão tomada com base no artigo 485 ou 487 do CPC. Isso é muito importante porque em alguns momentos, na verdade em um determinado momento, a CLT fala em sentença. Nós vamos ver lá no processo de execução, ela usa a expressão sentença de liquidação e nós vamos perceber que ela não é sentença, ela é uma decisão interlocutória. Tá? Só para fazer um alerta, para nós compreendermos o que a lei entende como sendo decisão definitiva. Decisão definitiva, não obstante o nome que possa ser dado, sentença ou decisão, é aquela decisão tomada com base no artigo 485, ou seja, aquelas decisões que colocam fim ao processo sem resolução do mérito, ou com base no artigo 487, ou seja, aquelas decisões tomadas que resolvem o mérito, né, que trazem a resolução do mérito da causa colocada à decisão do juízo. Tudo bem? Então, primeira hipótese, das decisões definitivas, ou seja, das sentenças, com ou sem resolução do mérito, das varas ou juízos trabalhistas. E aqui mais uma observação, não é qualquer decisão, não é qualquer sentença, tem que ser num processo de conhecimento. Se nós estivermos num processo de execução trabalhista, o recurso de uma decisão definitiva, de uma sentença, será outro. O recurso ordinário, ele só cabe das sentenças proferidas no processo de conhecimento. A segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário está no inciso 2, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais. Bom, o que é uma decisão definitiva ou terminativa dos tribunais? Primeiro, é um acórdão. Se nós estivermos diante de uma decisão do tribunal, mas que não for um acórdão, por exemplo, uma decisão do relator, uma decisão monocrática do relator, não cabe recurso ordinário. Para se começar a falar em recurso ordinário de uma decisão de um tribunal, segunda instância, nós temos que estar diante de um acordo, proferido lá por 3 desembargadores. Unânime ou não, não importa, não há essa distinção no processo trabalhista se um acordo é unânime ou se ele é por maioria. Tá? Então, primeira hipótese das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, leia-se dos acordos dos tribunais. Mais uma vez, definitivos ou terminativos, não é porque é um acórdão que essa decisão é considerada definitiva ou terminativa. O que é uma decisão? Um acórdão definitivo ou terminativo? É aquele acórdão tomado com base no artigo 485 ou 487 do CPC. Por exemplo, uma determinada decisão que reconhece, por exemplo, um cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa. E anula todo o processo para começar o processo de novo. É um acórdão, mas não é uma decisão definitiva nem terminativa. É considerado uma decisão interlocutória, porque ela não coloca fim ao processo, ela só manda o processo começar novamente. Então, acórdãos
de caráter definitivo ou terminativo, 485 ou 487 do CPC. Segundo, dos tribunais regionais do trabalho, ou seja, de segunda instância trabalhista, da segunda instância trabalhista. Terceiro, nos processos de competência originária do próprio Tribunal Regional do Trabalho. O que são ações, o processo de competência originária dos Tribunais Regionais do Trabalho? São aquelas ações que começam diretamente no Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, já começam em segunda instância. Nós temos ações que começam em primeira instância. A maioria dos processos, das ações, tem início nas varas do trabalho, primeira instância. Por exemplo, reclamações trabalhistas, de uma forma em geral, primeira instância. Mas existem ações que começam direto em segundo grau, segunda instância. Isso acontece também no processo civil. Por exemplo, no processo do trabalho, ações, por exemplo, mandado de segurança contra juiz da vara do trabalho. Aonde que eu protocolizo, aonde que eu ajuizo essas ações? Direto no tribunal, direto em segunda instância. Ações cautelares para dar, por exemplo, efeito suspensivo a um recurso trabalhista interposto contra a decisão do juiz de primeiro grau. Aonde que eu ajuizo essa medida cautelar? Direto no tribunal, segunda instância. Habeas corpus contra juiz da vara do trabalho, aonde que eu ajuizo? Segunda instância. Ações rescisórias, quero rescindir um julgado, né, do juiz da vara do trabalho ou do Tribunal Regional do Trabalho, de segunda instância, onde que eu ajuizo essa rescisória? Segundo grau. Dissídios coletivos. O que são dissídios coletivos? São aquelas ações, para simplificar aqui, onde sindicatos, os trabalhadores entram em disputa com os empregadores ou há uma disputa aí para criação, para extinção, modificação de algum direito previsto em lei ou previsto em acordos coletivos já celebrados, dissídios coletivos de greve. Aonde começam essas ações? Todas elas começam em segunda instância, né? Algumas começam em terceira, mas, né, nos referimos aqui a alguns exemplos de ações que começam direto no tribunal. Se essas ações começam no tribunal, ao final haverá um julgamento. Esse julgamento, se foi coletivo, nós damos o nome de acórdão. Desse acórdão, eu não gostei, a parte não se conformou com o resultado. Se esse resultado foi tomado com base no artigo 485 ou 487 do CPC, ele é um acórdão de caráter definitivo ou terminativo. E desse acórdão cabe o quê? Recurso ordinário para onde? Para o TST. Percebam, a hipótese do inciso 1 do artigo 895 é recurso ordinário das decisões das varas do trabalho no processo de conhecimento e esse recurso vai para quem? Vai para o TRT. Já a segunda hipótese do recurso ordinário, o inciso 2, é das decisões dos TRTs, daquelas ações que começam ali, e quem que vai julgar esse RO? O TST, terceira instância. Quais são os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário? Isso vale tanto para o recurso ordinário de primeira instância, quanto o recurso ordinário das ações de segunda instância, ou seja, tanto para o inciso primeiro quanto o inciso segundo. Quais são esses requisitos? O primeiro deles são os chamados requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade e interesse de agir. Aliás, esses três requisitos de admissibilidade estão presentes em todo e qualquer recurso trabalhista ou do processo comum. Cabimento. Tem previsão legal de que dessa decisão cabe tal recurso, no caso, o recurso ordinário? Legitimidade. A parte que está recorrendo, o recorrente é parte no processo, autor ou réu, ou reclamante ou reclamado, ou é um dos substitutos processuais a quem a lei legitima atuar no processo? Se não for, não pode recorrer. Interesse de agir é o terceiro requisito intrínseco. A parte que está recorrendo, ela sucumbiu no processo, de alguma forma? Porque, às vezes, a parte que vai recorrer, ela recorre não gostou, porque ela não gostou da fundamentação utilizada no recurso dela. Mas se o resultado da ação não lhe traz prejuízo, não lhe atribui nenhuma sucumbência, ela não tem interesse para recorrer. Então, cabimento, legitimidade e interesse de agir. E nós temos também os requisitos extrínsecos. Quais são? Tempestividade. Os recursos trabalhistas, todos, inclusive o recurso ordinário, eles devem ser interpostos no prazo de 8 dias. Requisitos de forma.
O artigo 899, ele diz que os recursos trabalhistas, eles podem ser interpostos mediante simples petição. E aí já começamos a falar um pouquinho do novo CPC. Percebam, o artigo 1010 do novo CPC, que é a instrução normativa do TST, a instrução normativa número 39 do TST, afirma que se aplica ao processo do trabalho, ele veio dar uma inovada, ele veio dar uma reforçada na necessidade do que a doutrina chama de dialética. O que significa dizer isso? Que a parte, ao interpor um recurso, ela deve argumentar de forma razoável, explicar para o tribunal, para o órgão que vai apreciar o seu recurso, o que ela não gostou da decisão da qual ela está recorrendo. Se a gente lê o artigo 899 da CLT, nós podemos ser induzidos a pensar que, bom, qualquer petição, qualquer arrazoado serve ao recurso ordinário ou aos recursos trabalhistas. Isso talvez tenha sido verdade por um bom tempo, mas nos últimos anos nós percebemos um rigor maior por parte dos tribunais na hora de apreciar os recursos interpostos contra a decisão, né, do juízo AQUO. Tem sido cada vez mais comum decisões não conhecendo de recursos por falta de dialeticidade, ou seja, por falta de razões que realmente enfrentem a decisão da qual ele está recorrendo. Então, a parte vai recorrer, ela vai ter que argumentar, olha, não gostei da decisão do juiz de primeiro grau, da sentença, por quê? Porque ela fere o artigo determinado dispositivo da lei, porque ela viola uma determinada jurisprudência, ou porque ela não observou determinada prova produzida nos autos, mas eu tenho que fazer esse diálogo para explicar por que eu estou recorrendo. Isso aí me parece que vai ser doravante com o artigo 1010 do novo CPC, que já existia no antigo, mas agora veio de uma forma um pouco mais forte. Isso vai influenciar bastante no conhecimento dos recursos trabalhistas de uma forma geral. Um outro requisito extrínseco também ao recurso ordinário é o preparo. E o preparo, nós já vimos em uma aula anterior, ele consiste no pagamento de custas e de depósito recursal, se for a reclamada que está recorrendo. E no caso, se for o reclamante que está recorrendo, vai depender do resultado da ação. Se ele ganhou a sua ação foi julgada procedente, mesmo que parcialmente, ele não tem que pagar nada. Se a sua ação foi julgada totalmente improcedente e ele não é beneficiário da gratuidade judiciária, talvez ele tenha que pagar custas processuais que são arbitradas, vêm já arbitradas na sentença. Então, preparo. E um outro requisito extrínseco é a representação processual. Significa representação processual. O advogado que assina o recurso que está sendo interposto tem procuração nos autos? Ou ele está juntando a procuração junto com o seu recurso? Se isso não estiver acontecendo, o juízo ele pode negar seguimento ao recurso ordinário por falta de representação processual. E aqui nós lembramos que o novo CPC determina ao juiz que dê prazo à parte para que, no prazo de 5 dias, junte a procuração. Tá? Essa regra do novo CPC, ela é aplicável ao processo do trabalho e isso está na instrução normativa número 39. Então, vamos lá? Representação processual. O advogado que está assinando o recurso tem procuração nos autos? Ou está juntando com o seu recurso? Ah, não tem nem juntou. O juízo vai dar 5 dias para ele juntar a procuração. Se ele não juntar, o seu recurso não será conhecido por falta de representação processual. Quem faz o juízo de admissibilidade do recurso ordinário trabalhista, seja do inciso 1º, seja do inciso 2º do artigo 895? Ao contrário do processo civil, todos os recursos trabalhistas são conhecidos, são recebidos ou não pelo juízo AQUO. Não se aplica aqui o disposto no artigo 1010, parágrafo 3º do CPC, que diz que o conhecimento, a apreciação dos recursos, a admissibilidade dos recursos de apelação interpostos no processo civil será feito pelo TJ, pelo juízo ad quem. Processo do trabalho. A admissibilidade, a primeira análise da admissibilidade do recurso ordinário será feita pelo juízo AQUO. Se eu estou recorrendo
da sentença do juiz da vara do trabalho, é ele que vai analisar os requisitos de admissibilidade. Se é daquele inciso 2, né, do artigo 895, é o acordo proferido pelo tribunal, quem vai fazer a análise de admissibilidade do recurso ordinário será o próprio tribunal. Vai decidir aí se recebe, ou seja, dá seguimento ao recurso, encaminha para a instância superior, ou se ele nega seguimento. É diferente do processo civil, portanto, aqui não aplicamos, então, o disposto no artigo 1010, parágrafo 3º do novo CPC. Tá? Quais os efeitos do recurso ordinário? A regra sobre os efeitos dos recursos de uma forma em geral do processo do trabalho estão no artigo 899. E nós já vimos em aula anterior que os efeitos básicos de qualquer recurso pode ter são os efeitos devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, nós já vimos, é a capacidade que o recurso tem de devolver ao Poder Judiciário, em uma segunda instância, né, numa instância superior, a possibilidade de julgar novamente a causa. Julgar com base nas razões que foram expostas, foram colocadas naquele recurso, nas razões de recurso, mas é a possibilidade de um novo julgamento em uma instância superior. E o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é quando, ao interpor o recurso, aquele julgado do qual eu estou recorrendo, ele fica suspenso, ele perde seus efeitos. Pois bem, processo de trabalho, nós já vimos que os recursos trabalhistas só possuem efeito devolutivo, que é normal. O efeito suspensivo não existe como regra no processo do trabalho. Se a parte quiser atribuir efeito suspensivo ao seu recurso, ela deve pedir para o juiz o ACO, e se ele negar, ela deve ajuizar uma ação cautelar direto no tribunal, pedindo que ele atribua efeito suspensivo ao seu recurso ordinário, no caso, que é o recurso que nós estamos tratando. Tudo bem? Então, os recursos trabalhistas, eles não possuem, como regra, efeito suspensivo. Significa dizer que a parte que ganhou, ela faz o quê? Ela já pode iniciar a execução trabalhista daquilo que ela ganhou. Vai ter um limite essa execução, que é o limite da penhora, mas estou dizendo, o recurso, para o que importa para a gente aqui, o recurso que a parte interpôs não suspende os efeitos da sentença da qual ela está recorrendo. Tudo bem? Uma novidade interessante que advém do novo CPC diz respeito ao momento em que a parte poderá interpor o recurso ordinário. Como regra, nós vimos já que o recurso ordinário é interposto da sentença do juiz da vara do trabalho no processo de conhecimento ou dos acordos dos tribunais regionais naquelas ações de sua competência originária, desde que essas decisões, sentença ou acordo, tenham sido tomadas com base no artigo 485 ou 487 do CPC, chamadas decisões definitivas ou decisões terminativas, a depender se ela julga ou não o mérito. Tudo bem? É que nós estamos acostumados que essas decisões, sentenças ou acordos, elas sejam dadas ao final do processo. Quando o juiz decide antes do processo, geralmente ele dá o quê? Tutela antecipada, mas não uma sentença. Ocorre que o novo CPC, ele trouxe no seu artigo 356, a possibilidade do chamado julgamento parcial de mérito. Olha o que diz o artigo 356 do novo CPC. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1, mostra-se incontroverso, 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, o chamado julgamento antecipado. Percebam, pode acontecer na prática na audiência, vamos imaginar um processo, uma reclamação trabalhista, na primeira audiência, o juiz analisando a defesa da empresa, por exemplo, ele fala, olha, determinada matéria aqui é incontroversa, a empresa não nega que deve, por exemplo, as verbas rescisórias, ela nega que deve a horas essas que o reclamante está pedindo. O juiz ele pode deixar para julgar isso ao final, como é mais comum, mas ele pode vir e falar o seguinte, em relação às verbas incontroversas, no caso as verbas rescisórias, julgo procedente, com base no artigo 487, julgo procedente esses pedidos, ponto. Isso não existia antes. Agora, se o juiz fizer isso,
A parte que não gostar, por exemplo, que o juiz pode decidir condenar e condenar em algumas multas, e a parte não gostar, a parte deverá interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias contado dessa decisão. Lá no processo civil, dessa decisão, da decisão chamada de julgamento parcial do mérito, cabe agravo de instrumento. Isso tem previsão lá no artigo 356 do novo CPC. Mas no processo de trabalho, a instrução normativa 39 do TST, no seu artigo 5º, diz que aplica-se ao processo de trabalho as normas do artigo 356, parágrafos 1º a 4º do novo CPC, que regem o julgamento antecipado do mérito, cabendo recurso ordinário de imediato da sentença. Então, perceba, se o juiz, no início da audiência, se ele já julga, parte do processo é desse momento ali que começa a correr o prazo de 8 dias para a interposição do recurso ordinário. Não vai esperar vir a sentença definitiva, porque se você fizer isso, essa primeira sentença aqui, parcial, ela já transitou em julgado, nem o juiz pode reformar e nem você vai poder recorrer. Tudo bem? Essa é uma novidade do novo CPC que pode impactar aí a prática trabalhista. Uma outra novidade do artigo do novo CPC está no artigo 485, parágrafo 7º, que diz o seguinte: interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Vamos imaginar que o juiz extinguiu o processo porque entendeu que a ação era inepta. E ele aí extingue o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC. A parte entra com recurso e fala, viu, mas o processo não está inepto, a ação não está inepta, os requisitos lá da petição inicial trabalhista, que inclusive dispensa muitas formalidades, estão preenchidos de forma razoável. Então, merece reforma a sentença do juiz de primeiro grau. Ele está falando isso para quem? Para o tribunal, que irá julgar o seu recurso. Se o juiz entender que realmente ele foi muito rigoroso, né, ao aplicar a inépcia à petição inicial, ele pode reconsiderar a sua decisão e dar prosseguimento ali na sua vara do trabalho, e com base nesse juízo que nós podemos chamar de juízo de retratação do artigo 485, parágrafo 7º do novo CPC. Tudo bem? Nós terminamos aqui a nossa aula sobre recurso ordinário. Até a próxima aula.